esbregue intermissivo que a gente pode pensar aí, tá certo? Como é que a gente está de tempo? Tem uns minutinhos aí, né? Consequências, vamos pensar o seguinte, a pessoa teve um esbregue intermissivo, vem para essa vida, ela não lembra, mas ela pode ter alguns sinais, alguns sintomas. A gente tem uma pergunta aqui, vamos lá. Pode-se passar por um esbregue e ainda assim não fazer a reciclagem, ou na maioria das vezes o impacto já impulsiona uma mudança? As duas coisas, né? Então, assim, a reação da consciência, ela pode ser das mais variadas formas. E é até o que eu vou falar aqui, existem consequências e sinais que a gente pode observar das pessoas que acatam aquele esbregue e vêm com muita força para resolver as questões nessa vida. Mas também, pelo livre-arbítrio, a consciência pode pegar aquilo, se vitimizar, por exemplo, não entrar num processo mais proativo, demorar para entrar nesse processo, entrar num processo de melancolia, de vitimização nessa vida e não fazer enfrentamento. Então, tudo isso a gente vê que pode acontecer com a consciência. Então, por exemplo, num aspecto mais negativo, a pessoa pode se esquivar de ter responsabilidades nessa vida. Então, ela tem uma marca ali de algo que ela precisa tratar, mas o simples cheiro, o simples sinal ali de uma responsabilidade nova, ela já fica reativa, ela procura se esquivar. Às vezes ela tem rechaço de companhias, às vezes aquelas pessoas que estiveram com ela já em outras condições, quando ela entra em contato, ela tem aquela reação e ela evita, né? Ela pode entrar numa inadaptação. A gente tem até a questão da síndrome do estrangeiro, que a professora Malu Balona escreveu um livro detalhando toda essa síndrome também. Então, ela também pode vir para uma vida posterior, já com todas as condições de melhoria, mas entrar num processo de inadaptação. A gente chama de intermissivista inadaptado. Existe um verbete sobre isso. Ela pode ficar numa vida de paz na cera, né? Aquela vida que parece que está tudo bem, mas ela não está mexendo as muitas coisas, né? E também com esses talentos, esses trafores, esses traços-força ociosos. Então, ela não está colocando a serviço nem dela e nem das outras pessoas os talentos que ela tem. Então, isso tudo pode acontecer, né? Lembrando que o esbregue é para favorecer a mudança de temperamento, essa mudança de temperamento precisa ser para melhor, né? Esse é o plano, esse é o objetivo, né? Então, o que a pessoa pode observar? Muitas vezes a pessoa vem já numa condição de ampliação de cautela. Ela tem uma cautela maior, por exemplo, do que teve numa vida anterior, tá? Importante, cautela não é estagnação. A cautela ela é positiva, no sentido da pessoa pensar mais antes de falar, refletir mais antes de tomar uma decisão, não agir tanto por impulsividade, né? Então, essa cautela vai ser uma vacina, vai ser um processo aí interessante para ela conseguir atuar de uma maneira mais saudável nessa vida. Não caindo na hiperdosagem aí para entrar numa estagnação, né? Porque é excessivamente cautelosa, ela entra numa paralisação, né? Mas essa possível consequência mais positiva do esbregue pode ser o aumento da autorreflexão, né? A consciência fica mais reflexiva, ela quer pensar mais, ela quer debater mais, ela quer conhecer mais. Ela pode mudar essa manifestação, como eu dei o exemplo no começo, né? E não só isso, né? Da extroversão ou da introversão, mas também de interesses, né? Dela priorizar coisas mais importantes, né? Nessa vida para a programação existencial dela e não ficar tanto nas coisas secundárias, tá? E reciclar também valores. Então, ela pode embasar as escolhas dessa vida atual em valores mais pró-evolutivos, mais alinhados lá com o curso intermissivo. Então, se ela não levou em consideração muito, por exemplo, o parapsiquismo de uma maneira mais científica, que já dava para ter sido feito lá no século XIX, então, nesse século XXI, ela já tem condições de trabalhar o parapsiquismo já dessa maneira, mais aberta,
mais explícita e mais saudável, né? Mais homeostática. Então, o valor parapsiquismo e a vivência permanece na consciência, ela não vai perder essas vivências que ela teve no passado, mas ela pode reperspectivar, ela tem uma nova visão do que ela já traz como interesses, como tendências, para atingir um número maior de pessoas. Então, ela já não fica tanto no ego, né? Na questão dela atender às necessidades básicas dela, do grupo familiar pequeno e tudo mais. Ela começa a ampliar uma visão de uma necessidade de se colocar mais para mais pessoas, tá certo? Ok, gente, essa era a ideia da gente trazer aí umas reflexões, esse momento para vocês, né, sobre esbregue, e da gente pensar como a gente pode atuar hoje, né, para não ter um esbregue futuro, né, para a gente ter a condição já de fazer as correções de rota, fazer a profilaxia disso já nessa vida, né. Então, se temos aí uma programação existencial, a primeira questão é se engajar mesmo, né, nessa programação de vida, com o grupo envolvido, com a atividade que você acha aí que é interessante para o teu caso, e colocar a mão na massa, e ter essa condição, essa vontade de fazer reciclagem, né, de fazer diferente. Hoje na Conscienciologia a gente tem vários instrumentos aí para a gente se conhecer, né, e para a gente ter essa visão traforista, essa visão dos talentos, né? E fazer a mudança através da nossa vontade.